E, além da RP-VAR, algumas outras considerações iniciais, preliminares, são importantes e que são citadas dentro da nossa resolução, que só é permitido, por exemplo, e obviamente, né, a realização desse tipo de atendimento, dessa modalidade digital, virtual de atendimento, profissionais veterinários que estão inscritos e que estão ativos dentro do sistema do conselho. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, sobre sua situação cadastral, lá dentro do site do Conselho Federal tem uma aba lá sobre pesquisas de cadastros de profissionais e empresas e lá vai dizer a situação cadastral de cada um. Né? Então, algumas plataformas, por exemplo, como a Zoe.pet, quando você faz o teu cadastro, cria sua página lá com as informações do seu serviço, ela já vai fazer essa verificação e garantir, através de um selo de certificação de que esse profissional ele é ativo, ele está validado. Né? Isso é uma situação de segurança para o tutor, isso é uma questão de segurança para o próprio profissional e também para a gente evitar, por exemplo, mesmo com essa resolução, né, pode acontecer, mas a ideia é evitar que pessoas que não são profissionais da área, não são veterinários, utilizem esse ambiente virtual de má fé, mal intencionado para poder prestar algum serviço, tá bom? Vamos falar então das modalidades, mas antes alguns requisitos, então, que eu extraí dessa resolução, eu pontuei alguns textos aqui importantes para vocês para a gente fechar essa primeira área de requisitos. Já falamos então da RPVAR, já falamos do termo de conscientização, já falamos da assinatura eletrônica, né? E algumas características. Por exemplo, no modelo de teleconsulta, que é necessário a RPVAR, a gente vai detalhar isso dentro das modalidades, quando a gente entrar no módulo que fala sobre as modalidades de telemedicina, essa RPVAR ela é válida então para esse perfil, para essa modalidade de atendimento, só é vedada nos casos de urgência e emergência. Ou seja, eu preciso também fazer uma triagem do meu paciente. Eu vou ensinar vocês aqui a fazer triagem, mas já puxo o gancho um pouco para aqueles especialistas, aqueles clínicos que desejam fazer uma triagem mais elaborada, não só para o serviço de telemedicina, mas para acompanhar o paciente internado, para teleorientação que faz com o tutor. Eu liberei um paciente pós-operatório, sou um cirurgião oncológico e eventualmente o cliente me passou alguma informação já no pós, é, de que aquele paciente estava manifestando algum sinal, algum tipo de alerta, eu não identifiquei porque eu não tinha conhecimento se o paciente veio a óbito. Isso já aconteceu, muitos profissionais vêm às vezes perguntar para mim o que eu poderia ter feito nessa situação, como que eu poderia ter identificado, como eu poderia ter triado. Então tem um curso só para isso que eu acho que é bem legal, é bem válido, inclusive para eu saber se a internação que está o meu paciente está monitorando e monitorizando bem esse paciente, tá? Então, curso de triagem, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a teletriagem, tá? Mas casos de urgência e emergência, não é difícil determinar se esse paciente está em status ou riscos iminentes de descompensação ou de óbito, né? Nesses casos, esses pacientes não podem passar por teleconsulta, esses pacientes têm que ter indicação de seguir por um atendimento presencial, tá? Por uma modalidade presencial de atendimento para dar continuidade. Por que essa indicação só está dentro da teleconsulta? A gente vai ver mais para frente, porque existem outras modalidades que isso é permitido, por exemplo, interconsulta, onde tem um profissional em cada lado, né, e um deles está à beira-leito, muitas vezes com o paciente numa situação de urgência, então eu posso, sem RPVAR, por exemplo, fazer o auxílio àquele outro profissional, tá? Para validar essa RPVAR, tem que ser conferidos e checados alguns dados. Eu preciso saber se o meu cliente realmente é aquele cliente, se aquele paciente realmente é aquele paciente. Essas informações, né, são responsabilidades minhas, elas têm que estar checadas. Por isso que dentro dessa RPVAR tem que ter muito bem os registros. Né? E existem algumas outras resoluções que eu inclusive levantei
baixei lá dentro do grupo de telemedicina do Geração VET, que é a resolução padrão, se eu não me engano, saiu em 2020. Dá uma olhadinha lá depois, confere lá, onde o conselho diz para a gente formular, né, os modelos padrões de formulação, de registro, de informações que tem que ter nos documentos que a gente emite, seja termos, seja prontuário, seja receitas. Então, isso tudo continua valendo. A única característica diferente é que essa RPVAR é um modelo de documento novo, né? E esse documento novo, ele tem que ter, sim, essas informações e elas têm que ser conferidas no ato do meu atendimento ou, se melhor possível ainda, previamente, tá? Por que eu falo previamente? Talvez a gente vai aparecer inúmeras possibilidades daqui para frente de serviços ou de empresas ou de tecnologias e aplicativos que vão exercer essa funcionalidade da telemedicina, tá? Mas confiram, gente, se esses sistemas, por exemplo, fazem essa triagem a partir do momento, porque o cliente é leigo. Muitas vezes eles não sabem o que é uma situação de urgência e emergência e podem, de forma muito leiga, fazer o atendimento de um caso mais grave para daqui 3 dias, por exemplo. Né? Muitas vezes pode existir clientes que venham com a intenção já de uma teleconsulta, de uma teleprescrição, por exemplo, de uma prescrição online, sem a RPVAR. Então tudo isso tem que ser encaixado. Se é o hospital que vai fazer e regulamentar, regularizar e, de certa forma, fazer a regulação desses atendimentos, né? É importante que o hospital ele tenha essas informações na mão, ele tenha esse entendimento. Eu vou triar meu paciente, eu vou garantir o termo já, eu vou facilitar. Mas, eventualmente, né, se o cliente cair de paraquedas, digamos assim, no dia da consulta, marcou para daqui meia hora, porque tinha disponibilidade de agenda, e você identificou no momento do atendimento, ou que é um caso de urgência, ou que ele quer uma prescrição ou que aquele paciente precisa de prescrição e não tem RPVAR ou não tem termo de conscientização, tudo isso você vai passar no ato desse atendimento. A gente vai fazer alguns simulados, alguns testes, né, alguns exemplos que eu vou trazer para vocês de um teleatendimento em situações adversas, mas já antecipo. Vocês têm autonomia para definir a modalidade de teleatendimento que vocês vão prestar naquele momento e o cliente ele tem que ter essa ciência. Obviamente, né, uma plataforma tipo a Zoe.pet ela vai facilitar. Internamente, o cliente faz um atendimento, a equipe entra em contato, já garante termo, já garante RPVAR, ou se não tiver a ciência do tutor de que não vai ter prescrição online, já garante a triagem para não cair, né, nessas infelicidades que muitas vezes esse tipo de serviço pode acontecer. Acontece até no modelo presencial, obviamente também alguns problemas podem acontecer no modelo virtual. A grande questão é que a gente sempre tem que estar prevendo essas possibilidades e criando, né, formas de minimizar ou de garantir melhor todos os benefícios que essas ferramentas podem ter, tá? Vou puxar a sardinha mais uma vez, Zoe.pet, eu acho que vai ser a plataforma que melhor vai garantir toda essa segurança, essas informações para vocês, né? Não vai depender de vocês no ato da consulta, vocês já vão chegar num teleatendimento muito mais mastigado, tá bom? Fica dispensada a RPVAR em caso de desastres, a gente vai falar, né, sobre isso também, mas é algo, uma característica inicial que eu queria trazer para vocês. Então, acho que tratamos de pontos chaves, de informações já importantes que trazem essa resolução. Mais uma vez, entrem lá no grupo de telemedicina no geraçãovet.com, vejam a resolução e a gente vai dando continuidade nesse curso. Até o final dele, vocês vão ter todo o conhecimento sobre telemedicina, passo a passo, o que vocês precisam ter, se for necessário, até opções de terem consultoria ou de terem uma assistência para que vocês possam executar esse serviço da melhor forma possível. A gente se vê então no módulo de modalidades da telemedicina. Até mais.